Karl Marx, o pai do comunismo, o homem que queria se vingar contra Deus. Assim, o céu eu perdi, e sei muito bem, minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Disse também, nada senão a vingança restou para mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Karl Marx, 1818 a 1883. Não há registro em toda a história de um século mais sangrento que o século XX, e muito desse sangue derramado se deveu a um dos mais diabólicos regimes políticos jamais concebidos, o comunismo. Fazendo as contas e por baixo, vamos verificar, pelos dados históricos, que pelo menos 120 milhões de pessoas foram mortas em consequência direta da atuação da ideologia anticristo. Mais especificamente, durante o período dos carniceiros, Lenin na União Soviética, Mao Tse-tung na China. Esta é também a ideologia mãe do Partido dos Trabalhadores, o PT, do monstruoso regime cubano e de tantas outras ideologias utópicas e ateias, filhas das funestas concepções do prussiano Karl Marx. Ele era filho de judeus convertido ao cristianismo, nasceu em 1818 em Trier, na antiga Prússia. Recebeu a oportunidade de frequentar boas escolas e viveu com sua família sem conhecer a fome ou a necessidade. Estudou direito, filosofia, história na Alemanha, recebeu ensinamentos cristãos e professava ser ele mesmo um servo de Cristo. Em sua juventude chegou a escrever uma obra intitulada Pensamentos de um Jovem antes de escolher uma profissão. Todavia, por razões que somente Deus conhece, esse homem virou as costas para Deus, aderindo aos mais satânicos ensinamentos e elaborando ele próprio ideias e conceitos totalmente de acordo com a vontade e os princípios de Satanás. Talvez o triste caso de Karl Marx tenha sido um dos mais notáveis e apavorantes casos de apostasia que se tem notícia. Karl Marx tornou-se um professo inimigo de Deus e viveu sua vida em intensa e agonizante amargura e ódio, chegando a escrever essas curiosas palavras: eu estabelecerei meu trono em cima, frio e terrível será o seu apogeu. Muito se fala sobre a famosa obra de Karl Marx chamada O Capital, escrita em 1867. Porém, muito pouco se ouve de uma obra bem íntima que também escreveu, chamada O Lenin, em meio às mentirosas propagandas das ideologias ateias, opressoras e comunistas. O Capital é sempre mencionado, enquanto sua obra O Lenin é frequentemente ocultada. E por quê? Vejamos um trecho dessa tétrica obra de Karl. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça e que meu coração não mude dramaticamente. Vem essa espada? O rei das trevas a vendeu a mim, Karl Marx, do verso Nidler. Mais uma amostra? Vamos a ela. Pereci, o meu tempo se esgotou, o relógio parou, a pequena construção ruiu. Logo abraçarei a eternidade e com um grito proferirei gigantesca maldição para toda a humanidade. Karl Marx ou Lenin. A história também registra que Karl Marx era um indivíduo devasso, que vivia afundado em dívidas e vivia constantemente embriagado. Ao mudar-se para a França, foi-lhe oferecido um emprego em um jornal chamado Anais Franco-Germânicos, onde trabalhavam Michel Bakhtin, um anarquista russo, Friedrich Engels, filho de um industrial alemão, e foi nessa época que Marx passou a se autodenominar comunista, alegando ter ficado impressionado com a pobreza do povo parisiense. Afundado em dívidas, Marx passou a ser sustentado por Engels, podendo dedicar seu tempo à elaboração de suas conhecidas e bizarras teorias econômicas e sociais. De suas concepções mirabolantes e notavelmente anticientíficas surgiu o famoso Manifesto Comunista, uma obra influenciada pelos rascunhos de Engels em seus Princípios do Comunismo. O Manifesto Comunista foi publicado em fevereiro de 1848 e em 1867 Karl Marx publica O Capital, um dos maiores embustes em termos de teorias econômicas jamais concebidos. Na realidade, o que está por trás das ideias de Karl Marx não são as preocupações humanitárias e muito menos amor ao próximo. Vejamos o que diz Richard Wurmbrand, autor do livro Marx e Satã, diz: não há evidências para a crença de que Marx mantinha nobres ideais com relação à humanidade e teria adotado uma postura antirreligiosa por ter visto a religião como obstáculo a essas ideias. Do contrário, Marx odiava qualquer noção de Deus ou deuses e estava determinado a ser o homem que ia tirar Deus do cenário. Tudo isso antes de abraçar o socialismo, que seria apenas a isca para que proletários e intelectuais adotassem para si este intento demoníaco. Para piorar a situação de Marx, um de seus amigos íntimos, Michael
Mikhail Bakunin, ao lado de quem Karl Marx fundou a primeira Internacional Comunista, deixou trechos que podem mostrar a explícita e estreita relação do marxismo-comunismo com o satanismo. Vejamos: Satanás, o rebelde eterno, o primeiro livre pensador e o emancipador de mundos. Ele faz com que o homem se sinta envergonhado de sua bestial ignorância e de sua obediência. Ele o emancipa, estampa em sua fronte o selo da liberdade da humanidade, instando-o a obedecer e comer o fruto do conhecimento. Vamos então aos principais problemas que ele identificou. Primeiro, o trabalho moderno é alienado. Uma das maiores percepções de Marx é que o trabalho pode ser uma das nossas maiores fontes de alegria, mas para serem realizadas no trabalho, Marx escreveu que os trabalhadores precisam se ver nos objetos que criaram. Pense na pessoa que constituiu essa cadeira. Ela é simples, forte, honesta e elegante. É um exemplo de como, na melhor das hipóteses, o trabalho nos oferece a chance de externalizar o que há de bom dentro de nós. Mas isso é cada vez mais raro no mundo moderno. Parte do problema é que o trabalho moderno é incrivelmente especializado. Os empregos especializados tornam a economia moderna altamente eficiente, mas também significa que raramente ter uma noção da contribuição genuína que ele pode estar dando para as necessidades reais da humanidade. Ele diz que um sentimento de desconexão entre o que você faz o dia todo e quem você sente que realmente é e o que você acha que idealmente pode contribuir para a existência. Basicamente, ou eu amo ou eu não faço. Número 2. O trabalho moderno é inseguro. O capitalismo torna o ser humano totalmente dispensável e seu trabalho pode cada vez mais ser feito por meio da tecnologia. E ainda, como Marx sabia, ele diz que há bem dentro de nós, não queremos ser arbitrariamente deixados ir, temos medo de ser abandonados. O comunismo não é apenas uma teoria econômica. Se compreendido emocionalmente, expressa um desejo profundo de que sempre tenhamos um lugar no coração do mundo e que não sejamos expulsos. Número 3. Os trabalhadores recebem pouco, enquanto os capitalistas enriquecem. Ele acreditava que os capitalistas reduziam o salário dos trabalhadores tanto quanto possível, a fim de obter uma ampla margem de lucro. Isso é o que ele chamou de acumulação primitiva. Enquanto os capitalistas veem o lucro como uma recompensa pela engenhosidade e talento tecnológico, Marx era muito mais condenatório. Lucro é simplesmente roubo, e o que você está roubando é talento e o trabalho árduo de sua força de trabalho. Por mais que se disfarce os fundamentos, Marx insiste que o capitalismo significa pagar ao trabalhador um preço por fazer algo que pode ser vendido por outro mais alto. Lucro é um termo sofisticado para exploração, ou seja, trabalho não forçado mais uma recompensa, salário, é igual a roubo. Número 4. O capitalismo é muito instável. Marx propôs que os sistemas capitalistas são caracterizados por uma série de crises, cada crise disfarçada pelos capitalistas como sendo alguma forma bizarra e rara e logo seria a última. Longe disso, argumentou Marx, as crises são endêmicas ao capitalismo. São causadas por algo muito mais estranho, o fato de que somos capazes de produzir muito mais do que qualquer pessoa precisa consumir. As crises capitalistas são crises de abundância, e não como as do passado, crises de escassez. E diz que nossas fábricas e sistemas são tão eficientes que poderíamos dar a todos nesse planeta um carro, uma casa, acesso a uma escola, a um hospital decentes. E isso é o que tanto enfureceu Marx. Poucos de nós precisam trabalhar, porque a economia moderna é muito produtiva, e reclamamos disso de forma masoquista e a descrevemos com uma palavra pejorativa, desemprego. Devemos chamar isso de liberdade. Há tanto desemprego por um motivo bom e profundamente admirável, porque somos muito bons em fazer as coisas com eficiência. Nem todos somos necessários na face do carvão e continua. Mas nesse caso, deveríamos, pensava Marx, tornar o lazer admirável. Devemos redistribuir a riqueza das corporações massivas, que ganham tanto dinheiro excedente, e dá-lo
tornam a este. Número 5. O capitalismo é ruim para os capitalistas. Marx não achava que os capitalistas eram maus. Por exemplo, ele estava perfeitamente ciente das tristezas e agonias secretas que estavam por trás do casamento burguês. Marx argumenta que o casamento era, na verdade, uma extensão dos negócios e que a família burguesa estava repleta de tensão, opressão e ressentimento com as pessoas, ficando juntas não por amor, mas por razões financeiras. Marx acreditava que o sistema capitalista força todos a colocar os interesses econômicos no centro de suas vidas, de modo que não possam mais ter relacionamentos profundos e honestos. Ele diz que isso é uma tendência psicológica e chamou de fetichismo da mercadoria. Diz que o fetichismo da mercadoria nos faz valorizar coisas que não têm valor objetivo. Ele também queria que as pessoas se livrassem das restrições financeiras para que pudessem finalmente começar a fazer escolhas sensatas e saudáveis na vida e em seus relacionamentos. Diz que a resposta feminista do século XX à opressão das mulheres tem sido argumentar que as mulheres deviam poder trabalhar fora, e a resposta de Marx foi sutil. Essa insistência feminina apenas perpetua a escravidão humana. A questão não é que as mulheres devam imitar o sofrimento de seus colegas homens, mas que homens e mulheres devem ter a opção permanente de desfrutar o lazer. Em suma, para ele, um dos maiores males do capitalismo não é que haja as pessoas corruptas no topo. Isso é verdade em qualquer hierarquia humana, mas diz que as ideias capitalistas nos ensinam a ser ansiosos, competitivos, conformistas e politicamente complacentes. 6. Abolição da família. Para Marx, a família em sua forma mais desenvolvida só existe entre os burgueses. 7. A extinção das nações. Segundo ele, o fim do capitalismo levaria à extinção das diferenças entre os países. Logo, o conceito de nação seria indispensável. 8. O fim da individualidade. O comunista acreditava que a individualidade era antagônica à igualdade. Para ele, o individual devia desaparecer e se tornar impossível. 9. O fim da propriedade privada. De acordo com o pai do comunismo, é por meio da propriedade privada que ocorre a expropriação do trabalho, o que exclui o trabalhador da riqueza e o escraviza. Logo, para ele, o trabalhador só deixaria de ser explorado após a supressão da propriedade privada. 10º, a força de trabalho é a única fonte de valor. Marx estabelecia que o valor de um produto vem exclusivamente do esforço necessário para fazê-lo, contrariando a lógica de mercado baseada na oferta e na demanda. Ora, que resultados poderíamos obter de um sistema político ideológico que teve suas origens em um homem cujo coração exalava ódio, amargura e rancor? Na foto aí da esquerda para a direita, Fidel Castro, Lula da Silva, Nestor Kirchner, Hugo Chávez, todos membros do Foro de São Paulo, uma organização que planeja transformar toda a América Latina em um continente totalmente dominado e manipulado pelo comunismo. O autor Paul Johnson conseguiu sintetizar bem os resultados práticos da obra de Karl Marx. No devido tempo, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung puseram em prática, numa imensa escala, a violência que Marx trazia em seu íntimo e que transpira em sua obra. Conclusão. 1. É fato inquestionável que por onde quer que tenha passado o comunismo, como na Rússia, China, Coreia do Norte, Albânia, Cuba, etc., o resultado é invariavelmente o mesmo: propagação do ateísmo, perseguições religiosas, totalitarismo, opressão, chantagens, mentiras, ruína, atraso, miséria e morte. 2. É igualmente fato que todos os postulados teóricos econômicos de Karl Marx resultaram em, no mínimo, um espetacular e catastrófico fracasso quando postos em prática. 3. Também é fato muitos que se alegam ou que se alegaram socialistas, esquerdistas, populistas, populares ou termos equivalentes e que pregaram o comunismo-socialismo como mera desculpa permissiva para se lançarem em busca de poder político e econômico, não passaram de um bando de pilantras, facínoras, mentirosos e criminosos. Os exemplos de Fidel Castro, de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e outros mais são autênticas evidências disso. Nada melhor para um bando de bandidos e ladrões famintos por dinheiro e poder do que se travestirem de líderes socialistas e lançarem suas patas e caudas pelo lamacento território ideológico marxista-comunista, desprezando a menor noção de verdadeira justiça. Ou seja, o comunismo, além de ser uma mentira em si, é um excelente veículo para todo tipo de fraude que se pode querer imaginar cometer. 4. O comunismo e a Bíblia são frontalmente
diametralmente opostos. 5. O satanismo e o comunismo têm muito em comum, e o que os une é o ódio contra Deus e contra os homens. Não frequentemente, homens libertinos, vagabundos e preguiçosos abraçam os ideais comunistas apenas como uma forma de expressarem seu ódio e inveja contra os que são prósperos economicamente. Prosperidade às custas de seus próprios esforços e trabalho árduos. Alguns desses crápulas conseguem obter cargos políticos, lideranças sindicais e alguns até conseguem se tornar presidente da República. 6. O comunismo foi responsável pela tortura e morte de cerca de 200 milhões de seres humanos, mais que o total de mortos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra somados. Os símbolos do comunismo. A foice simboliza a morte, o martelo a destruição, a estrela vermelha o pentagrama satânico, o vermelho o sangue dos adversários, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:13. Se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou do vídeo e até a próxima.